Olá, eu sou a Sandra e o Moisés hoje está ajudando com o PowerPoint, então ele não vai estar aqui do meu lado. No vídeo passado, nós estávamos falando da igreja de Tiatira e da aplicação profética, dizendo que dentro da história essa igreja representa a igreja da Idade Média. E nós falamos um pouquinho como que as magias e feitiçarias, que Jesus chamou de profundezas de Satanás, acabaram entrando na igreja. E por causa disso, né, houve uma, vamos dizer assim, uma desculpa da igreja de combater essas heresias e bruxarias, porque era um sincretismo total na igreja naquele tempo. Porque vocês lembram que o Império Romano obrigou que todo mundo se convertesse de repente ao cristianismo. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império. Então, muitas pessoas vieram com as suas práticas de bruxaria, com seus conhecimentos, né? E aí a igreja, então, criou o Santo Ofício, né, ou Inquisição, que era um tribunal onde as pessoas eram trazidas e elas eram julgadas, condenadas, punidas, muitas vezes mortas, torturadas e mortas, por ser cientista, por ser uma mulher que mexia com planta. Nós já falamos isso no vídeo anterior, né? Depois judeus, homossexuais, e iluministas e protestantes, e etc. Então, nesse vídeo nós queremos tratar assim, como é que essas coisas foram entrando sutilmente na igreja. Então vamos ver algumas coisas. Nesse vídeo aqui, ó, nessa imagem aqui, nós vamos ver uma das igrejas que tinham naquele tempo. As igrejas daquele tempo, algumas foram construídas, mas a maioria foi sendo usada, elas já existiam. Eram as igrejas, não eram igrejas, eram os templos dos deuses pagãos que foram se transformando em igrejas. Então eles eram imensas, eram suntuosas. Nós já chegamos a falar também de os cultos lá dentro, eles eram meio assustadores, místicos, misteriosos, porque a voz tinha eco, havia uma certa escuridão lá dentro, porque era um templo pagão. E a igreja mesmo, né, que nasceu lá em Jerusalém, se espalhou pelo mundo, eram grupos bem animados que ficavam de pé no quintal de uma casa, né, ou num pátio bem grande. Era de uma forma bem diferente. De repente essa igreja começa a ser transferida para dentro desses templos, né, que é quase como um castelo. Então vocês têm que entender como isso demonstra certa autoridade e poder, entendeu? Então o castelo mora o rei, e de repente você olha uma igreja dessa, é onde está uma autoridade religiosa. Então, no mundo pagão, o sacerdote que estava dentro daquele templo pagão era uma pessoa temida, né? Porque ele representava a autoridade máxima dentro desse templo pagão do Deus fulano de tal. E aí, de repente, a igreja de Jesus está dentro disso e o seu sacerdote, o seu líder é visto da mesma forma, né? Nós olhamos aqui uma autoridade da igreja. Olha onde ele está sentado, como se fosse um rei. As pessoas de pé ao lado dele ou abaixo dele. Observem as roupas e a pompa que havia em redor. Geralmente ele tinha alguns instrumentos, algumas coisas simbólicas segurando na mão, né? E aqui ele estava dando orientações para o povo, ele estava coordenando os líderes, os sacerdotes, né? E na Inquisição era assim, quando uma pessoa era considerada então pelo tribunal da igreja como alguém que era herege, bruxo, ou que mexia com feitiçaria, magia, ele era simplesmente condenado, né, torturado. E agora vocês vejam, as torturas eram terríveis. Então, para parar a tortura, parar a dor, você confessa qualquer coisa. Então, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, foram serradas pelo meio. Aquela perseguição e tortura que havia do Império Romano aos cristãos, agora a própria igreja está perseguindo as pessoas que não seguiam a igreja, ou pelo menos que pareciam estar em desacordo com os líderes da igreja. Então é um tempo tenebroso, realmente, né? Aqui é uma imagem, né, de uma sala, uma caverna onde eles faziam torturas. Pessoas amarradas, sendo puxadas pelas mãos e pelos braços ao mesmo tempo, para desmembrar a pessoa, né? Coisas horríveis. Aqui é uma figura do líder, né? De um papa, e você observa aqui, ó, que já se afastou muito daquela figura do líder da igreja de Jesus dos primórdios. Vocês percebem? Que era uma roupa simples, que eram aqueles que iam, viajavam. Imagine Paulo viajando com os irmãos,
com a roupa surradinha, e de repente esse aqui é o líder da igreja cristã. Então ele já tem toda uma pompa, umas roupas coloridas, chamativas, que era exatamente as cores e o modelo que os sacerdotes das igrejas, das religiões pagãs usavam, entende? Porque eles estavam ali no mesmo patamar, né? E a igreja também é muito, né, suntuosa, e a sua cadeira e cheia de... começou a ter ouro, né, para todo lado, e coisas bem diferentes daquilo que era o cristianismo, né? Aqui mais uma imagem para a gente ver. Eles começaram a usar certos artefatos na cabeça que são bem estranhos. Um dia nós podemos fazer uma série de vídeos só falando sobre isso, os símbolos que são usados, né, nas roupas e nos adereços lá da igreja católica, né, as coisas que eles usam segurando nas mãos e outros símbolos, que é uma coisa bem interessante para todos nós cristãos pensarmos, evangélicos e católicos. Nós temos que pensar sobre essas coisas, né? Veja que eles carregam anéis e umas... É como se fosse um cajado de pastor, mas ele foi mudando muito ao longo do tempo, deixou de ser um cajado, é uma outra coisa, né? Então aqui, olha, nós vemos de novo uma imagem, uma cadeira como se fosse um rei, uma coroa como se fosse um rei, né? Ele tem essa coisa na mão aqui, as pessoas que estão ao lado, ele tem soldados ao seu serviço, né? E nós vemos aqui a cruz, né? Um símbolo da cruz, e ele está ensinando aqui a palavra para as pessoas, né? Com certeza está dando algum direcionamento, porque ele se torna a autoridade máxima da palavra de Deus. Então acho que é isso que nós temos dos PowerPoints, e nós vamos começar agora a dar uma estudadinha aqui, para nós vermos aqui, no ano 378 depois de Cristo, Dámaso I, o bispo de Roma, ele foi chamado Papa das Catacumbas. E ele assumiu o ofício de Pontífice Máximo. O que é Pontífice Máximo? É o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante. Era a mais alta dignidade da religião romana. Então, eu quero que vocês imaginem assim, agora todo mundo é cristão, então não pode ter mais, né, aquele culto pagão, o templo pagão, o sacerdote pagão. Então esse Papa vai e toma o título do outro, que é para as pessoas falarem, é a mesma coisa, então ainda continua tendo, né, o Pontífice Máximo. Então era uma combinação, gente, da igreja cristã com a religião pagã, que começou na outra igreja que nós já vimos, Pérgamo, que é a mistura de casamento, né, do governo com a igreja. Então ali já começou, e aqui está se formalizando esse sincretismo. Então Maximus era o mais alto cargo da antiga religião romana, era o sacerdote supremo do colégio de sacerdotes pagãos da Babilônia. Então na Babilônia tinham seus deuses, vários sacerdotes, mas tinha um sacerdote que era o responsável pelo todo o colegiado de sacerdotes, né? E pontifex é poder, jurisdição, autoridade. Qual era a função do Pontifex Maximus, né? Era manter a paz dos deuses. O Pontífice Máximo do paganismo romano era para manter a paz entre os deuses. Lembra que eles tinham muitos deuses? Então ele apaziguava, certo? Agora esse líder cristão, ele tem o mesmo termo aqui, que é o Pontífice Máximo, e ele apazigua as diferentes opiniões aqui das lideranças, ele dá a resposta final para todo mundo. Ele é o que manda em tudo. E ele então veste uma toga, uma roupa púrpura, às vezes é vermelha, né, que era uma cor que distinguia ele na multidão. Todo mundo pela cor já sabia que aquele era autoridade religiosa. Então o bispo Dámaso tomou o ofício de máximo pontífice. Agora esse termo papa foi usado pela primeira vez no início do século III com o bispo Calixto I. Uma vez que o império obrigou todo mundo a se converter ao cristianismo, então as pessoas, para serem aceitas na sociedade e receberem benefícios e cargos e vantagens, elas vinham para a igreja, né? Faziam todos os rituais que a igreja exigia. Mas em seus corações elas acreditavam em outras coisas. Elas adoravam outros deuses e às vezes elas misturavam as duas coisas, que é o sincretismo que nós já falamos.
Então, vejam que essa coisa de misturar as coisas do mundo com a coisa da igreja é um perigo, porque é sutil. Você vai indo, você acha que combina as duas coisas, que dá certo, e quando você vê, você está morno, vivendo lá no mundo, vivendo um sincretismo que não agrada de forma alguma a Deus, tá certo? E vejam que a igreja já demandava, nesse tempo, poder de império. Por que eu digo isso? É porque essa autoridade religiosa era como se fosse um rei mesmo, entendeu? Ele fazia leis, ele podia fazer um tribunal e ele condenava pessoas, né? Então, gente, é muito perigoso tudo isso. É muito perigoso. Nós temos que estar muito atentos para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Agora, essa tensão que existia entre o rei e essa autoridade tão poderosa que se tornou, né, que é o Papa ou o sacerdote máximo do cristianismo, existia uma tensão aqui. E a gente não vai conseguir entender muito bem isso, a tensão dos reis com o Vaticano, porque no Vaticano estava uma das autoridades religiosas do cristianismo, que era o Papa. Se a gente não entender direitinho o que aconteceu lá na Europa. Então, para esse vídeo não ficar longo, nós vamos terminar aqui, mas no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre o termo Papa e vamos falar o que aconteceu na Europa. Então, eu vou pedir para você agora, se você gostou do vídeo, coloca um joinha aí para nós, compartilha esse vídeo para ele alcançar mais pessoas, porque o nosso desejo é simplesmente ensinar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.